Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Podcast, o podcast da Faculdade USEST, um espaço de escuta, diálogo e reflexão sobre fé, Bíblia, educação e sociedade. Eu sou a jornalista Franciele Stefani e no episódio de hoje vamos conversar sobre como ler e ensinar a Bíblia em um tempo marcado por múltiplas linguagens, desafios educacionais e novas formas de vivenciar a fé. Entre o rigor do texto, a prática do ensino e a sensibilidade da experiência espiritual, a Bíblia segue provocando perguntas, encontros e caminhos. Para esse diálogo, recebemos duas pessoas que vivem essa reflexão na prática do mestrado profissional em leitura e ensino da Bíblia aqui na Faculdade USEST. Conosco está o pastor Ronaldo Portugal, pastor, mestrando em teologia, graduado em direito, com pós-graduação em docência do ensino superior e em teologia, além de ser especialista em hebraico e gregos bíblicos. Também participa do episódio a Emily Muniz da Silva Rodrigues, teóloga, professora de ensino religioso, mestranda em leitura e ensino da Bíblia e cantora, que integra fé, educação e sensibilidade artística em sua trajetória. É com o nosso convidado e a nossa convidada que vamos refletir sobre leitura bíblica, ensino, formação e as muitas formas de a palavra ganhar voz, sentido e vida. Fique com a gente, o podcast já está começando. Emily, pastor Ronaldo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao nosso Obrigado podcast. Pelo grande convite de vocês. Viu? É muito importante, acho que a gente vai refletir sobre muitas coisas, especialmente Bíblia, ensino, linguagens, né? Emily, conta pra gente de onde tu vens, como é que tu chegou até a Este. Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, no momento resido no Paraná. Cheguei aqui na Este por recomendações de professores meus que estudaram aqui na Este, fizeram o mestrado e o doutorado aqui, inclusive. E aí, como são professores que eu admiro bastante, acabei seguindo os passos deles, né? Alguns professores que estudaram aqui, o pastor Marcon, o pastor Isaac Malheiros, a esposa dele, a Vanessa. Então, são pessoas que estudaram aqui, que eu me inspiro e me fizeram escolher vir para cá também. E foi uma ótima escolha estar aqui. E qual é a tua linha de pesquisa? Eu estou na linha de pesquisa de leitura e ensino da Bíblia e gosto muito de ficar, de estar nessa linha mais teológica. É meu objetivo continuar também no doutorado com esse mesmo princípio, mais de vem teologia. O doutorado aí, então. Se Deus quiser. Coisa boa. Pastor. A semelhança da Emily, né, eu também tenho essa a atuação na linha, né, da parte teológica, né, no mestrado profissional da linha de leitura e ensino da Bíblia. Eu sou na realidade eu nasci aqui no Paraná, né, mas residi muito tempo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e por mais de 30 anos, né, alguns lugares do estado também. Depois retornei para o Paraná, fiz formação no Seminário Presbiteriano, fiz minha formação também pela Unifil de Londrina, aí voltei para o Mato Grosso, né, aí eu fiz bacharel em Direito, aí segunda licenciatura em Filosofia e Teologia também. Então, e agora, a convite de alguns amigos, né, que falaram muito bem da Este, estamos aqui no mestrado. Então, o pastor Zoilson, que hoje ele é doutorando aqui, e também alguns outros pastores que são amigos nossos lá de Cuiabá, Dr. Valmir Nascimento, que é um dos escritores também da CPAD, que faz parte da nossa Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus. Ele também me incentivou muito, outros que fizeram aqui também, antigos, doutor Aurimar, o mestre Hilton, todos que caminharam por aqui, e eu tive uma referência muito boa e a recomendação, e estamos aqui para terminar esse mestrado agora, né? Estamos e encarar o doutorado nós estamos logo com ali, a né? faca na garganta, Quase. né? Quase terminando, e a pretensão é encarar agora o doutorado também. A gente estava conversando um pouquinho fora do ar, né, falando sobre o senhor é da Assembleia de Deus, Isso. A Emily é da Adventista, né? Muitas pessoas aqui circulam aqui na instituição, são de outras igrejas. Como é esse convívio para vocês? Como é trocar isso em sala de aula, nos corredores? Na prática é enriquecedor. Eu basicamente sou adventista de berço, então meu mundo, minha bolha sempre foi a bolha adventista.
E vir para este me permitiu conhecer outras realidades, outras denominações, outras interpretações bíblicas. E eu acho que a parte que mais acrescentou para mim foi o fato de que aqui nós temos a oportunidade de compartilhar nossa visão sobre a Bíblia de forma respeitosa, sabe? Eu já tive convívio com outras pessoas que traziam ou apresentavam a sua fé e combatiam a fé do outro. E isso é desconfortável, né? E aqui não, aqui eu apresento como eu enxergo a Bíblia, o pastor apresenta como ele enxerga a Bíblia, e nós não precisamos concordar, nós estamos apenas aprendendo sobre o outro, sobre a fé do outro, e isso é muito legal. Então, no geral, o convívio com outras denominações tem sido de grande crescimento para a minha vida, tanto espiritual quanto profissional e acadêmica, inclusive. Então, convivo com colegas da Assembleia, colegas da Metodista, Brasil para Cristo, Católica, e por aí vai, e aprendi um pouco sobre cada uma delas. Inclusive, eu tenho muitos alunos que são dessas denominações, o que, para mim, acrescentou muito quanto ao meu trabalho em sala de aula, como professora de ensino religioso. Então, a Este abriu e expandiu meus horizontes. Me fez conhecer mais e aprender mais sobre outras denominações. Foi muito bom. E isso amplifica, né? Amplia a nossa linha de conhecimento, né? Apesar de divergências de ideias, né? Graças a Deus nós estamos trabalhando sempre no campo das ideias, né? E não do confronto em si, mas do diálogo sempre. E além de linhas teológicas, de denominações também, aqui nós temos uma multiface cultural, né, internacional, né? Então, são vários estereótipos de pessoas que dá para a gente captar, né? Ter um efeito esponja, né? Absorver o que é necessário e continuar, e expandir, né? Eu acho que a amplificação, a palavra de Cristo diz, crescei na graça e no conhecimento. Então, nós estamos aqui em busca do conhecimento e de melhorar como pessoa, e a Este, ela proporciona isso. Eu percebi muito uma receptividade, na hospedagem, a hospitalidade. Então, a gente sai daqui inteiramente grato, né? A nossa palavra vai ser sempre de gratidão. E vamos tentar expandir aí, né? Agora estamos aí finalizando já um processo de dissertação, de mestrado. Então, é um período assim meio... que é o ponto-chave para o encerramento. Deve ser puxado, né? Nós estamos aí... Para você ter uma ideia, eu fui dormir, era 2h30 da manhã. E já pela manhã... Lendo, pensando, escrevendo. Graças a Deus consegui escrever 10 páginas. Olha aí! Já tive uma evolução, né? No silêncio também. Estava travado? Tava, meu Deus do céu. Mas aí, graças a Deus, agora abriu os horizontes. Eu tive um relampejo assim que, graças a Deus, incluiu e tá indo super bem. Dizem agora. Que tem um momento certo, né? Acho que engrenou. Engrenou foi. É uma engrenagem, né, na realidade. Na prática, a gente aproveita o período de férias também, que a gente tem o tempo para focar nisso, para escrever bastante, para desenvolver bastante o nosso trabalho. Porque no dia a dia tem trabalho, tem igreja, então a gente consegue desenvolver, mas não tanto quanto aqui. É complicado, porque... vocês têm as famílias de vocês também, né? Sim, tem e é tudo complicado, isso. porque a Emily dá aula também. Eu também sou professor lá na Faculdade Teológica lá da nossa igreja, né? A FEICS, né? Faculdades Integradas Evangélicas Cantares de Salomão, e eu dou aula de algumas matérias teológicas lá, e também tem a agregar família, e também sou pastor de uma igreja. E dentro da atuação pastoral, a gente vive muitas emoções. Para você ter uma ideia, às vezes de manhã nós estamos num velório e à noite estamos num casamento. Um gancho disso. Ontem a gente estava conversando com outras duas colegas de vocês do mestrado profissional, em que a gente... uma era enfermeira, né? Que trabalha com a vida, e a outra é capelã de um hospital, que trabalha com a morte, quando a pessoa está se despedindo. Então, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Como a gente vai dos extremos, né? Porque ela que trabalha na enfermagem, ela trabalha obstétrica, trabalha com a vida. Né, tá nascendo, mas muitas vezes não é a vida que tá ali, né? Verdade. Acaba sendo um momento de sofrimento, né? E a gente não tá preparado, às vezes, para lidar com esses extremos. E além de você tratar com esses extremos,
do outro lado, existem famílias que vão sentir isso, principalmente no lado do âmbito que é do luto. Então, existem pontes delicadas. Também existem situações do cotidiano social que eu enfrento, às vezes, lá na área familiar, casamento, envolve filhos, e é uma série de coisas. Aí a gente tem que saber policiar isso, extrair para poder transmitir com segurança, porque às vezes você vai encontrar casos que vão mostrar também uma responsabilidade ética, né, de denúncia. E como que se faz isso? Envolvendo né? terceiros, né? Casos de violência doméstica, né? Separação ou não, como é que faz? Como que aconselha isso? Então, a gente procura trabalhar teologicamente, né? Essas pesquisas nos ajudam muito, né? Trabalhar também a parte psicológica, né? A parte psicossocial e a ética, né? Denúncia ou não. Como, né? Como procede? Exatamente. Porque então, é tudo muito... a linha tênue que divide as duas coisas, né? Exatamente. Você pegou certinho. Se a gente pensar nisso, o mestrado profissional, ele ajuda vocês a ter mais discernimento? Ok que é uma coisa mais acadêmica, mas ela se aplica na prática? Aplica porque a gente tem convívio. Por exemplo, você falou aí a questão das duas enfermeiras, uma capelã ou outra que trabalha diretamente, né, na sala de cirurgia, vamos supor. Então, imagina as N's e N's experiências que tem. E isso aí tudo é compartilhado conosco nas salas. Então, aí a gente começa a observar isso aí e ver realmente uma grande importância, né? A importância ética, do cuidado dos idosos. Então, é uma série de elementos. Também depois nós temos a parte acadêmica, a parte de docência de ensino, de como transmitir, se vamos conseguir transmitir. Então, é uma série de preocupações que não esvaziam a nossa mente. Todo dia é ocupada. Concorda, Emily? Eu diria que aplica de forma prática mais na questão acadêmica, no sentido de, com o mestrado, nós temos um alcance de ensino maior. Então, hoje eu ensino para o ensino fundamental e ensino médio. Mas quem cuida dessa parte, dentro pelo menos da nossa igreja, da Igreja Adventista, quem cuida dessa parte mais emocional da igreja são os pastores. Então, o ambiente em que eu teria a oportunidade de ensinar quanto a isso seria no ambiente acadêmico, numa faculdade, por exemplo. E eu só consigo ensinar numa faculdade com um mestrado ou um doutorado. Então, ter o mestrado me possibilita alcançar um público mais adulto, um público mais responsável. Enquanto com a faculdade de teologia, com a formação em teologia, eu alcanço um público mais jovem. Daí a responsabilidade da denúncia recai sobre mim. Mas, por exemplo, mas como professora de teologia, por exemplo, eu ensino aqueles que vão fazer isso em outros momentos também. Então, eu acho que o mestrado ele expande esse alcance de ensino. Ele não se limita apenas à educação básica, mas ele também alcança a educação superior, que é uma coisa muito interessante. Emily, quais são os principais desafios quando a gente fala do ensino religioso e da leitura da Bíblia? Como eles se entrelaçam? Na realidade, o ensino religioso ele é muito diferente a depender se é uma instituição pública ou uma instituição privada. Muda? Muda completamente. Na instituição pública, o ensino religioso, eu não posso falar com tanta certeza, mas da experiência que eu tive com outros colegas, é que o ensino religioso na instituição pública é um ensino mais abrangente. Então, vai ensinar como funcionam as religiões num geral. Enquanto o ensino religioso em uma escola particular, e especificamente falando em uma escola denominacional, vai mudar. Então, por exemplo, o ensino religioso em uma escola católica vai ensinar sobre a fé católica, uma escola evangélica ou pentecostal vai ensinar sobre a fé da igreja que cuida dessa instituição. Então, por exemplo, no Colégio Adventista, que é onde eu trabalho, o ensino religioso ele ensina sobre a fé bíblica a partir da cosmovisão adventista. Então, na prática, a leitura da Bíblia é incentivada dentro das salas de aula. Imagino que em qualquer instituição particular cristã vai ser incentivada. Então, nós temos em sala de aula Bíblias, que eu uso para ensinar os alunos. Então, todas as minhas aulas, nós abrimos a Bíblia para estudar algum tema específico. E
Além disso, nós temos as classes bíblicas dentro da escola, que também tem como objetivo incentivar esse tipo de troca bíblica com a abertura da Bíblia. Eu acho que, como professor, o meu maior objetivo é abrir a Bíblia com os meus alunos. Geralmente, no começo do ano, chegam alunos novos que não abrem a Bíblia em casa, que não frequentam nenhuma igreja, às vezes, e o momento que eles têm de abrir a Bíblia é na sala de aula, na aula de ensino religioso. Então, muitos alunos aprenderam a procurar os livros da Bíblia dentro da sala de aula. E isso, para mim, particularmente, é uma conquista pessoal, saber que um aluno meu aprendeu a encontrar os livros da Bíblia ou algum tema específico da Bíblia dentro de sala de aula. Então, essa conexão e essa possibilidade do ensino religioso denominacional é algo de grande crescimento para os alunos e também para mim como professora. E, pastor, a importância também de ler a Bíblia de forma qualificada hoje, né? Porque as pessoas, elas que não frequentam uma igreja, elas não sabem ler a Bíblia. Exatamente, isso aí é um tema super, hiper importante. Por quê? Porque, na realidade, hoje, nós estamos vivendo o analfabetismo relacionado à teologia de leitura da Bíblia. Por quê? Porque a tecnologia também facilitou muita coisa. Então, a pessoa hoje ele quer falar sobre confissão, quer falar sobre perdão, ele quer falar, então ele dá um clique ali, ele tem todas as informações na palma da sua mão. Básicas, né? Básicas. Agora, por outro lado, também existem muitas situações em que a pessoa vai entrar numa área muito perigosa. Por quê? Devido a tantas coisas online, os TikToks, WhatsApp. Então, há muitas informações que vão criar na cabeça da pessoa uma confusão muito grande. O que é certo? Isso é certo? Isso aqui? Mas esse falou isso, esse falou isso. Então, as múltiplas informações podem travar a mente de uma pessoa ao ponto dela desacreditar. No jornalismo a gente fala que muita informação desinforma. Exatamente. E isso aí, o que acontece? Hoje eu considero o maior desafio é você trazer nessa pauta a realidade para a pessoa voltar e começar do zero e tirar, né, os seus preconceitos e fazer uma leitura da Bíblia, que aqui nós estamos, aqui a linguagem aqui é muito aberta, então dá essa percepção de que você pode construir na mente das pessoas uma leitura real. Por isso que é a importância também de uma das áreas que eu leciono na faculdade lá, que são das línguas originais. Então, por quê? Porque as línguas vão mudando cada tempo. No Antigo Testamento, palavras que nós temos hoje não estão inseridas lá naquele período, né? Falar a palavra cérebro, palavra tecnologia, não existe nada, ônibus, essas coisas. Então, são palavras mais arcaicas, mais antiquadas, vamos dizer, mas são precisas nas suas interpretações para a realidade de hoje, para a nossa vida, e saber mensurar e descodificar isso para transmitir e saber transmitir também para que não haja uma confusão de informação. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, por exemplo, os evangelhos. Né? Vamos entrar mais na parte mais prática bíblica. Eu ia mesmo perguntar do grego e do hebraico, né? Então, a corrente da linguagem de Cristo, por exemplo, na época de Cristo, era tríplice, né? Aramaico, grego e hebraico. Mas existem muitas pontuações. A escrita foi em grego, mas as falas, as conversas, possivelmente aramaico ou hebraico. Então, já há uma diferença nisso, né? Por exemplo, João escreveu o evangelho dele em Éfeso. Lá de Éfeso, um tempo posterior à morte de Cristo, à ressurreição. Ele escreve em grego, mas o Cristo lá, por exemplo, as pessoas pregam muito e cantam, tem muitos louvores, né? Tetelestai, que Jesus provavelmente, 99,9%, não disse lá, Tetelestai. Não, Jesus disse ou Nashlam, né? Hebraico ou aramaico. Por quê? Porque a fala é em hebraico e aramaico. E a escrita é em grego. Por quê? Porque precisa divulgar o evangelho. Então, a língua corrente, que é como se fosse o inglês hoje. Então, vamos escrever em grego. O que se aproxima disso? E isso tudo, dentro do texto grego, vai carregar o quê?
uma influência semítica, porque quem escreveu são os judeus. Então, tudo isso a gente tem que saber mensurar, descodificar e transmitir na realidade para que a pessoa possa entender isso. Ah, eu não sabia. É tudo grego. Não, não é tudo grego. Desculpa. Sim, pode concluir. Não, eu só ia fazer uma observação que a minha dissertação ela gira em torno do texto de Oséias 4:6, que usa a ideia de que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas têm acesso à Bíblia em diversas línguas e versões diferentes, né? E você percebe que quanto mais informação nós temos, foi o que tu falou, né? Mais as pessoas se tornam leigas ou superficiais no conhecimento. Então, não é porque você tem uma informação que necessariamente você tem o conhecimento daquilo. Então, a gente vê que as pessoas têm a Bíblia em casa, aberta muitas vezes em algum salmo, mas nunca leram a Bíblia. Exato. Nunca pararam para aprender o que a Bíblia quer ensinar. E a minha pesquisa ela é exatamente sobre isso, sobre como esses ciclos de superficialidade eles não começaram nessa geração, mas começaram desde que o pecado existe. Então, o ser humano ele gira em torno disso. Nós estamos próximos de Deus e buscamos ao Senhor, depois nós falhamos, caímos na idolatria ou algum outro pecado e voltamos para o Senhor. E todas as vezes que o povo de Israel caiu em algum tipo de pecado, foi por falta de conhecimento. Então, é muito fácil você ver, poxa, a gente olha para o nosso país e as estatísticas, né? Mais de 30 mil denominações cristãs dentro do Brasil. Por que tantas, se a Bíblia é uma só? Claro que são interpretações diferentes, mas você vê muitas pessoas que estão na igreja, que são fervorosas, mas que não conhecem a palavra de Deus. Apenas replicam o conhecimento. E no geral, isso não significa que a pessoa ela tem realmente uma espiritualidade, entende? Então, a minha dissertação ela gira em torno do fato de que nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter dúvidas, questionar quem nos ensina, para que a gente aprenda mais, entende? Então, o conhecimento, ele é adquirido a partir do momento em que nós temos interesse de aprofundar aquilo que nós temos curiosidade. Mas como tocar as pessoas para que elas consigam ter essa visão? Que elas consigam entender que elas precisam ir um pouquinho além? Eu acho que, no geral, não tem como você desassociar a Bíblia de espiritualidade. Se a pessoa ela tem interesse em desenvolver um relacionamento com Deus, ela vai buscar ler a Bíblia. Mas se a pessoa tem interesse apenas no status ou na aparência de ser um cristão, ela não vai buscar a Bíblia. Então, aquilo que a gente vê nas igrejas, eu falo da minha também, claro, eu incluo, mas a maioria das vezes nós vemos pessoas que falam muito de Deus, mas vivem muito pouco. Exato. Na prática, entende? Então, é muito fácil você ter conhecimento, mas na prática você não desenvolver um relacionamento com o Senhor. E isso é um reflexo do seu interesse de estar com Deus. Isso é individual, né? É individual. E falar de Deus não significa estar com Deus. Exato. Então, abre-se aí agora a importância de ter esse domínio para poder saber transmitir essa transmissão, essa comunicação, que é muito importante para que a pessoa... Às vezes ela não tem o interesse, mas ela pode despertar isso. Então, é importante a gente juntar ferramentas, né, métodos. E aqui na EST nós estamos fazendo isso, agrupando tudo isso. Nós estamos aqui com a nossa mala aberta, colocando as ferramentas aqui para poder colocar em prática. Eu falo por mim porque eu já tinha alguma experiência com grego, com hebraico, mas aqui despertou outras áreas que me influenciaram fortemente para também influenciar outras pessoas. Então, isso vai contagiar. Minha filha, por exemplo, ela esteve aqui em julho. Uhum. Minha esposa, minha filha. E minha filha, ela ama o hebraico, ela gosta, ela canta e vai gravar fazer uma propaganda aqui já. Muito talentosa, inclusive. Ela vai gravar agora em agosto. E a Emily canta também. Muito, nossa. Elas fizeram uma dupla ali, foram incansáveis, que até o sonoplasta queria ir embora e não conseguia ir embora. Se deu agora. Você falou assim, gente, eu tenho então, que fechar. isso é influenciar. Eu estou influenciando a minha casa. Primeiro, meu pensamento eu preciso cuidar da minha família para depois cuidar das famílias dos outros. Uhum. Então, se eu não tiver esse equilíbrio, não vai funcionar. As coisas vão queimar etapas e quebrar. E o castelo vai desmoronar. Então, nessa edificação, estou
olhando mais a edificação, a planta, como é que tá, como é que funciona, para poder fazer todas as estruturas certas, corretas, para poder despertar alguém e influenciar. Eu penso sempre em formar discípulos. Então, eu estou na faculdade, estou vendo já pessoas para ser monitores. Então, isso aí é desenvolver para poder o ser, fazer, saber, fazer, saber, fazer, outros saberem fazer. E errar nesse processo, e corrigir, e fazer diferente, né? Encontrar novos modos de falar. Isso é muito importante. Para mim, na minha visão, é muito importante. Eu diria que, assim, para o meio acadêmico, ter um conhecimento mais aprofundado da Bíblia é necessário. Mas para o dia a dia, dentro da igreja, com pessoas que não fizeram teologia, que não têm um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, muitas vezes o que é fácil a pessoa de ter um interesse de conhecer a Bíblia é porque considera a Bíblia difícil demais. Então, puxa, eu leio numa linguagem muito difícil, eu vejo termos ou simbologias que eu não entendo, então eu não vou ler porque eu não vou entender mesmo. Sabe, e quando a gente apresenta a Bíblia de uma forma simples, mostrando que a Bíblia que na Bíblia tem homens e mulheres que são pecadores como eu e você, e que a Bíblia não esconde as falhas dessas pessoas, muito pelo contrário, mostra a falha, mas também mostra um Deus disposto a perdoar e restaurar a vida dessa pessoa, a pessoa desenvolve um interesse maior. Acho que muitas vezes a gente torna a Bíblia algo inacessível, que apenas pessoas acadêmicas podem ler, enquanto na realidade a Bíblia foi escrita para pessoas que não entendem muito, como eu, entende? E muitas vezes até na igreja, assim, a linha que a pessoa vai seguir, ela não tem um abraço acolhedor para interpretar essa Bíblia também, né? Às vezes é só aquele texto bruto e a pessoa sozinha ela não tem a capacidade, né? Exato. Talvez se ela tivesse uma orientação ali, seria diferente. Essa semana eu ouvi uma palestra palestra não, era um sermão. Ele colocou termos tão difíceis, sabe? E era um público muito diverso, de pessoas que tinham formação e pessoas que eram mais simples, que não tinham estudado, que não tinham conhecimento bíblico. Aí se torna uma comunicação incomunicável. Exato, aí você não alcança o objetivo de ensinar, de educar nos caminhos do Senhor, entende? Que a pessoa está na língua dos anjos. E aí fica difícil, né? Uma língua mais complexa. Tem que falar, vamos falar a língua dos homens, que é melhor, pois né? Que é a língua que Cristo falava, tornar dialogava. Acessível, né? A palavra de Deus. E nós aprendemos aqui semana passada que Jesus fazia isso aí muito bem, né? Eu até comentei que talvez seria um modelo, né, peripatético, né, de Aristóteles, né, que ensinava andando no caminho. Jesus sempre era o caminhante, né? Então ia ensinando ali de uma forma, vendo a cultura, vendo as raízes, a agricultura, usava a linguagem bem simples, bem rural, rústica, né? Mas mesmo assim trazendo a sua pedagogia, né? Ele tinha a sua roupa de mestre, né, de rabi, né? Mas em certo momento ele falava, tira aqui essa roupa aqui, me dá o avental, que eu vou lavar o pé de vocês, vou ensinar sobre humildade. Mas isso não significa que eu serei sempre isso aqui. E tirava o avental e colocava a veste de rabi. Então, isso aí demonstra e mostra que nós precisamos ter essa maturidade também de quando a gente atingir um nível, saber comunicar, porque senão fica uma coisa vazia. Você, por exemplo, que é jornalista, já pensou se você usa só linguagem técnica, seus ouvintes não vão entender. Tá? Mas graças a Deus você está deixando a gente bem confortável, uma linguagem acessível, né? Todo mundo aqui tá, até o Vanli que está aqui. Tá escondido, né? Escondido. Vem dar oi, Vanli. Vanli, vem aqui dar um oizinho. Vem, aqui. Pode vir agora. Escolhe o microfone e diz oi. Aqui, até o Vanli tá ali entendendo tudo, né, Vanli? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo. Dá uma agachada que você é alto, rapaz. Tá escondidinho aí por quê? Eu tô aqui só observando e acompanhando. Só E o que tá achando dos amigos? Maravilhosos. O pastor Ronaldo é um amigo também de longas datas, sou lá de Cuiabá também, nós viemos juntos. E a Emily também. E é professor também, viu? Ah, é professor? Um amigo e uma companheira também de longas datas. Já temos chegaram juntos aqui? Isso. E vão sair de mãos dadas também. Isso. Juntos. Até o fim. Até o doutorado, se Deus quiser. Os três vão voltar pro doutorado, então? Se Deus quiser. Daí a gente vai fazer um outro podcast. Permite. Já tô ouvindo vozes aqui. Muito bom.
Obrigada pela tua participação aqui. E a gente tá sempre aberto, tá? Não precisa ficar escondidinho. Não. Pode puxar a cadeira e sentar aqui com a gente. Tá bom. E falando, a gente estava falando dessa linguagem simples, né? Qual a importância de dialogar, de falar sobre a Bíblia com crianças, adolescentes, jovens, até chegar ao público adulto? Eu diria assim, o pastor estava comentando, né? E eu costumo falar nas aulas e nos sermões também que eu faço na igreja que o nosso Deus é um Deus didático. A Bíblia toda ela foi escrita, inspirada por Deus, com o intuito de que a gente entenda. Mas Cristo, quando ele ensinava principalmente por meio de parábolas. Então, ele contava histórias que pareciam muito simples, mas que tinham grandes lições por trás para a vida daqueles que estavam ouvindo. E no âmbito de educação infantil e até a educação de adolescentes e jovens, a gente sempre tem que lembrar quem é o público com quem a gente está falando. Então, eu não falo com os meus alunos do fundamental, o do 6º ano, que tem 10, 11 anos de idade, da mesma forma como eu falo com os meus alunos de 16, 17 anos de idade. Eu tenho que saber distinguir as faixas etárias. E também não falo com os meus alunos de 17 como eu falo com os de 20 e poucos anos, entende? E quando eu estou entre senhores e senhoras, é outra linguagem. Então, a gente tem que saber adaptar a nossa linguagem ao público que a gente está conversando. Senão, não adianta nada. A gente vai falar e ninguém vai entender. Pastor, na igreja deve ser assim também, né? Com certeza. Eu sou pastor de uma igreja, então nós temos lá as classes, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, os novos crentes gente que está chegando, que né? está Que tá chegando, conhecendo. né? Já estão iniciando, então passa por um processo de discipulado. Então a linguagem sempre vai mudar. Então a Bíblia ela oferece tudo isso, essa linguagem desde a raiz, né, do cenário bíblico lá de Jesus criança, dos adolescentes, com Daniel, que foi levado para a Babilônia. Então, nós temos N e N referências. José, que foi para o Egito, já jovem. Então, a linguagem tem que ser acessível a todos. Agora, a parte que é doutrinária, aí já é universal, é para todos. Já não tem como fazer essa separação. Doutrinariamente tem que ser para todo mundo. Mas como que nós vamos transmitir isso aí? Vamos colocar de uma forma didática para que a criança tenha essa acessibilidade já. Nós temos, por exemplo, um projeto lá em Cuiabá, chama-se e-book, Instituto Bíblico Único Caminho. Então, ele abrange as crianças até os adolescentes. O que é isso? É um curso teológico. Já começa com as crianças. Então, vai até os adolescentes. Esses dias eu estava ouvindo um adolescente, eu fiquei assim, falei, olha, muita gente não sabe nada disso. E aquele adolescente deu um show, aprendendo tudo, né, através desse projeto. Então, as crianças são muito importantes, os adolescentes, os jovens, a classe, né? Porque a Igreja Assembleia também ela faz uma divisão, né? Departamentos, mas também nós temos lá círculo de oração, né? Que aí envolve as mulheres, né? E às vezes em alguns encontros de mulheres eu dou uma palavra para elas, né? Incentivo, né? Eu sempre digo para elas, olha, às vezes o público assembleiano às vezes pode parecer que há um extremo, né, pro lado do homem e tal, mas quando não há homem, seja você o homem. Assim. Então as mulheres precisam trabalhar também. E de que forma, na visão de vocês, a Bíblia ela pode ser apresentada como uma fonte de sentido para a vida da pessoa, sem isso se tornar uma imposição? Tem uma frase que a gente ouve bastante, né, que o ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus, né? Então, eu acredito que o coração do ser humano leva o ser humano a buscar ao Senhor, entende? Mas, assim, essa busca, ela é algo que não vem por meio de mãos humanas, mas é o Espírito Santo guiando essa pessoa para encontrar sentido em Deus. Eu não sei se eu respondi a pergunta, acho que eu até esqueci qual era a pergunta. Não, mas é isso mesmo, a tá Bíblia certo, como uma né? fonte de sentido sem imposição. Na realidade, quando a pessoa ela sente esse vazio, ela encontra em Deus o preenchimento para esse vazio é algo natural, entende?
eu já convivi com alunos que se diziam ateus, por exemplo, eram bem fechados para a fé, e eu respeitava, e eles respeitavam também o fato de que eles estavam incluídos em um colégio denominacional. Então eu explicava, olha, nós entendemos dessa forma, se você não concorda, não tem problema, pode apresentar também o seu ponto de vista e tudo mais. E foi bem interessante, na realidade, que foi numa turma do ensino médio, no primeiro ano, e ele trazia o ponto de vista dele, científico, nós trazemos o ponto de vista espiritual, e a gente foi trocando figurinhas, acabou gerando um debate, era uma conversa entre eu e ele, um debate positivo, sabe? Era uma conversa entre eu e ele, e aí a turma foi se juntando para ouvir e participar, e aí foi muito interessante. Mas assim, por que eu citei essa experiência específica? Porque esse aluno, ele tinha... Eu não estou falando que é assim com toda pessoa que é ateia, sabe? Mas para esse aluno específico, o caso dele é que ele era fechado quanto a Deus por conta de uma experiência que ele tinha tido quando pequeno, dentro de casa, que não foi uma coisa positiva, um certo tipo de... digamos, uma experiência bem negativa. E essa experiência acabou trazendo para ele, ele se fechou para a espiritualidade. E esse convívio dentro de sala de aula fez com que no final do ano eu recebesse um texto dele sobre a volta de Jesus, falando que ele crê e que ele quer voltar para a igreja. Valeu o ano, né? Para mim, como professora de ensino religioso, foi algo muito positivo. E assim... Parece cena do filme, né? Deus não está morto. Apesar assim, das dificuldades, eu sou convidada para ir na igreja de vários alunos meus. Então, eu já fui em várias igrejas diferentes para o batismo deles, fui para a crisma, fui para outras experiências assim, que eu nunca teria oportunidade de participar se eles não vissem em mim uma figura espiritual que auxilia nesse processo, sabe? Então, ele escreveu essa carta e para mim foi uma conquista, realmente. Sentiu a vontade, a necessidade de ter um sentido espiritual na vida dele. Isso o fato que a Emily descreveu é um fato muito importante, porque eu coloco assim, Emily, sempre em todo ser humano existe um vazio. E esse vazio ele só pode ser preenchido com a presença de Deus. Então, a Bíblia auxiliar a pessoa nesse momento, às vezes de uma crise existencial, a Bíblia ela vai ser tudo de importante para isso. Através de oração e leitura da Bíblia, você pode construir algo na mente da pessoa que vai despertar nela a razão do sentido de não querer estar vazio, né? Porque às vezes as pessoas estão conversando, dialogando, cheia de pessoas por perto, mas ao mesmo tempo estão solitárias. E aí vem a música gospel, né? Que hoje ela é uma música muito difundida e as pessoas gostam de ouvir, independente das suas crenças. Sim. Emily, tu como cantora, eu posso dizer que é cantora porque eu vi cantar e acho que canta muito bem, né, pastor? Concorda comigo? Obrigada. Então, não adianta dizer o contrário. Obrigada. Eu acho que a música ela tem um fator muito importante nesse processo de cura, de aproximação com Deus também, né? Sim, eu diria assim que particularmente a música para mim ela serve muitas vezes mais como um sermão do que um próprio sermão dentro da igreja. A música ela toca em mim muito mais às vezes do que uma palavra dentro da igreja. Porque ela mexe com o nosso emocional. Ela mexe com aquilo que a gente esconde, muitas vezes, que ninguém consegue identificar. Então, a música ela pode demonstrar alegria, como ela também pode demonstrar arrependimento, tristeza. Particularmente falando, a música, para mim, é fundamental na minha fé. Sem a música, muitas das conclusões espirituais que eu tenho hoje, eu não teria. Então, vai pensando em uma música para encerrar o nosso podcast. Meu pai, que Vani, toca violão? Não, toca violão, pastor. Toca violão. Se eu cantar aqui eu não toco violão. Se eu cantar aqui, todo mundo sai correndo. Mas a tua filha tá aí? Não tinha tá, que chamar, tinha que chamar. Logo ela vai vir aqui fazer mestrado. Porque ela canta. Ela vai vir. Outra que canta. Eu não entendi muita coisa que ela cantou, né? Da outra vez, porque ela cantou em hebraico, ela cantou em hebraico. Não é minha praia ainda. Ela cantou que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz na sua família, na sua casa. E essa é a mensagem. Como e falando fala? de música... Peraí, pastor. Como é que fala em hebraico? Yevarechecha Adonai Panavelecha Rifunecha Yair Adonai Yasen Lecha Shalom.
E em grego dá para arriscar? Em grego não vai não. Não dá? Vale, não. Tá bom. Em grego eu só posso falar para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que essa frase ela é sensacional, né? Jesus el pen, re rodos, kai re aletheia, kai rezue. Tá? Agora, Legal, a música, muito. ela tem uma importância muito grande. Na época da pandemia, eu tive um irmão que estava hospitalizado. E ele ficou entre a vida e a morte. E eu mandei um hino para ele. E depois ele relatou, passando o tempo, ele falou que ele se apegou no hino de uma forma tão forte que ele conseguiu sair. A cantora do hino nem sabe disso, mas ele se apegou muito. Foi um hino que falava, não temas, Deus, eu estou contigo. E aí aquilo foi gerando força nele, ele conseguiu sair da UTI e está lá em Campo Grande. Lá a gente mora distante pouco, mas é uma experiência, porque o louvor, Deus habita no meio dos louvores. E a Amy vai cantar, né, Amy? Vai cantar daqui a pouquinho, porque eu já tô encerrando aqui, né? Daqui a Preparado pouco. psicologicamente Vai pra se preparando. isso. E falando em música, ontem eu falei dela, eu vou falar de novo. Falei no episódio que a gente estava aqui conversando sobre a minha Dinda, porque eu perdi minha Dinda. Ela acabou falecendo de câncer. E ela era adventista. E ela tinha uma música, como as músicas marcam, né? No encerramento, no dia que a gente foi se despedir dela, antes da cremação, era uma música que falava que ela estava indo para um lugar onde tinham flores, os animaizinhos correndo. Então, aquela música, ela hoje, quando eu ouço ela, eu coloco ela para ouvir, para lembrar dela. Mas não lembrar com tristeza, mas para lembrar dos momentos bons que a gente passou e que a gente vai para um lugar bom também. Muito bem. A gente está em paz. Verdade. A gente tem que estar em paz, que é o mais importante. Bom, então, para a gente se encaminhar para o encerramento e para a gente ouvir a Emily dar uma palhinha sem violão. Na capela, olha só. Na capela. Ela vai cantar na Vai ter capela. que aquecer a voz. Vai que você tem uma aguinha aqui, É. fica à vontade. Pastor, inclusive, também fica à vontade. Eu quero que vocês deixem um conselho para aquela pessoa que está nos assistindo, está nos ouvindo, sobre a importância de aprofundar seus conhecimentos na Bíblia e também a importância de estudar, né, de seguir, como vocês estão seguindo. Vocês já têm uma vida lá fora, vocês têm as suas carreiras e estão aqui fazendo mestrado, vão para o doutorado. A gente vai voltar a conversar com a tua filha junto, Isso. a Emily junto, para cantar, né, pra Eu gente apoio. aqui. Deixem suas mensagens, então. Pode falar, pastor. Olha, para você que vai nos assistir, eu deixo aqui uma recomendação, uma palavra, acima de tudo. Primeiro ponto, a parte espiritual que eu quero dizer é: não desacredite de Deus. E que Deus, ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. E esse propósito ele só poderá ser cumprido se você alinhar o seu propósito com o dele. Por quê? Porque se alguma coisa tentar interferir no propósito de Deus, Deus vai trabalhar para cumprir o propósito dele, que estará dentro, o seu propósito estará dentro do propósito dele. Então, é um ponto importantíssimo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E o caminho é a ESTE. A ESTE é uma instituição que é receptiva. Ela é o Abacuque de Deus aqui. Né? A palavra Abacuque é abraço, né? Abraçado por Deus e fortalecido por Deus. Então a ESTE está aqui, eu tenho certeza que de braços abertos, assim como nos abraçou, tem nos fortalecido no nosso conhecimento. E você pode despertar áreas de pesquisa assim, amplas, N's. Então, é oportunidade. Então, nós temos um texto de Salomão que diz: tudo tem o seu tempo. Então, esse tempo aí é a oportunidade. Então, se você não fizer, o tempo vai passar. E se você fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, aproveite que o tempo de se fazer é agora. Não canta ainda. Não, eu já deixei aqui a letra Não pronta. canta, segura, porque eu vou dar tchau e aí tu vai cantar. Bom, eu vou falar assim de uma forma bem particular, sabe? Eu não acredito em verdade relativa, eu acredito em verdade absoluta. Eu gosto muito do fato de que a palavra de Deus é a verdade absoluta para a minha vida.
Então, o conselho que eu daria para quem está assistindo, nos ouvindo, é o seguinte: encontre em Cristo, na palavra de Deus, a verdade absoluta que vai reger a sua vida. É muito fácil você viver em meio a uma realidade relativa, em que qualquer verdade, qualquer um tem a sua verdade, mas entenda que a Bíblia, ela é a verdade absoluta e o Senhor tem orientações dentro dela para nos fazer bem, para nos dar felicidade, para nos trazer, e principalmente, a vida eterna, nos dar de presente a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, assim, na Bíblia, eu encontrei a verdade absoluta. E Cristo é a verdade, né? Como o pastor falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele eu encontrei um propósito, eu encontrei um caminho. E esse caminho me trouxe, ou me traz tanta alegria, que eu desejo que todo mundo tenha essa oportunidade de conhecer Jesus de verdade, de conviver com ele, de ler a palavra e de crescer, de ser uma pessoa melhor, entende? E que essa curiosidade na palavra de Deus possa aumentar no coração de cada um que nos ouve, que sinta a necessidade de conhecer o Senhor de verdade, não apenas pelo que os outros falam, eu até diria, né, por meio de vídeos do YouTube, por meio de sermões na igreja, mas por meio da sua experiência pessoal da leitura da Bíblia, de sentar, abrir a sua Bíblia, refletir no que ela tem para te ensinar e ter uma experiência pessoal com Deus. Eu vou só citar aqui, a Bíblia conta a história de Natanael, e Filipe, quando chama Natanael, ele diz assim, venha e veja. Filipe não tenta convencer Natanael por meio de argumentos, não, porque ele é legal, porque ele é gente boa, porque ele fez tantos milagres. Não, Filipe vira para Natanael e fala assim, Natanael, você quer conhecer a Cristo? Venha e veja. E aí a Bíblia diz que Natanael, ele se converte, ou ele acredita em Cristo não pelo que falaram para ele, mas porque ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Ele foi e ele viu a Cristo. Então, eu te convido a ler a Bíblia, a ter uma experiência pessoal com Deus por meio da palavra. Olha que bonito, hein? Olha. Você tá reproduzindo o salmista que diz, vede e provai que o Senhor é bom. E tem um outro texto em 2 Coríntios 6 que diz assim que a oportunidade da salvação é agora. A gente muitas vezes posterga a salvação ou a escolha, mas essa escolha, ela pertence ao momento que nós estamos vivendo agora. A gente não tem controle sobre o futuro, não tem controle sobre a morte, e é por isso que essa escolha tem que ser feita diariamente, o tempo todo. Então, para quem está postergando essa escolha, já deu, né? A hora é agora. É agora. Não espere. Não espere. O amanhã pode não chegar, a gente não tem certeza de nada. Não temos. A gente está aqui. Inclusive, quem está aí pode vir aqui e deixar sua mensagem final, já que estava ali assistindo, quietinho, Venha, deu um E o oi. nome dele é Como forte, é que é o nome? né? Van Lee. Van Lee. É só Van Lee? Van Lee. Van Lee. Van Lee. Van Lee. Isso. Olha. Mas Deixa não é por causa do Van Damme nem Não? do Bruce Lee. Mas dizem que é polêmico. Quase. Deixa uma mensagem tua como estudante, tu que estava aqui nos ouvindo, né? Em todos esses momentos, acho que conseguiu absorver muitas das coisas que a gente estava conversando. Tem experiência da sala de aula, vocês já se conhecem. Deixa tua mensagem para quem está em casa e está em dúvida entre vir ou não para a Este. Eu vou separar em duas coisas. A primeira é o agradecimento à Este como um todo, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com os mestres, doutores, pessoas maravilhosas, as pessoas também que estão fazendo parte das nossas salas, cuidando das pessoas que cuidam de todo o ambiente para que a gente esteja confortável para poder vir aqui. E a segunda, para quem está ouvindo também como uma forma de expressão, é que a maior proposta do Evangelho não é a Bíblia, é o céu. A Bíblia, ela mostra quem é o caminho, ela mostra quem é a verdade, mostra quem é a vida. Mas no final de todos esses detalhes, a gente vê o céu. E o céu é a coisa mais importante que a gente tem. A gente não tem mais nada mais importante nessa vida. A gente pode estar aqui estudando, pode estar aqui procurando maneiras melhores de conseguir proporcionar, mais, além de mais conhecimento, também levar mais conhecimento para quem não está ouvindo. Porém, não adianta nada se a gente não tiver a proposta do céu. E uma mensagem também que eu acho, uma das mensagens mais lindas que eu acho de conversão, é a conversão de Paulo. Paulo, ele faz uma proposta em que ele, da mesma forma que ele aceita, ele é complacente com a morte de Estevão, depois lá na frente Deus encontra ele e diz, agora é sua vez, Paulo.
Você pode até interromper algo aqui, mas lá na frente você não pode mais. Você pode até dizer o que você fazia aqui, mas agora você não pode mais. E a caminhada de Paulo, ela não é repleta de dor. A dor é consequência do amor que ele entendeu. A maior prova de que ele se dedicou a isso foi quando a primeira pergunta que ele faz quando ele cai no chão é: És tu, Senhor, Jesus Cristo? E ele diz: Sim, sou eu. E aí, depois disso, a prova de uma conversão tão genuína e tão maravilhosa dele é que mesmo naquele momento de cegueira, ele ainda passa 3 dias em jejum, aguardando que o Senhor respondesse para ele particularmente. Não é o ato dele cair, o ato dele ficar cego, mas o ato dele se converter genuinamente e ele provar que tudo aquilo que ele conheceu agora estava manifesto juntamente com ele, para que um dia ele pudesse encontrar com ele nos altos céus. Então, o céu é a coisa mais importante que nós temos e que a gente possa sair daqui todos os dias, a gente possa chegar também todos os dias de manhã cedo e lembrar: Senhor, hoje eu acordei, mas o céu me espera. Hoje eu estou dormindo, quem sabe eu te encontro no céu. E esses portões celestiais estarão abertos para cada um de nós naquele dia. É só a gente abrir o nosso coração. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por terem escolhido a Este. A gente fica muito feliz em ouvir histórias, em ouvir falas tão bonitas como vocês fizeram hoje aqui. Acho que quem está nos ouvindo, para mim também, serve como uma lição que a gente precisa ouvir mais e ler mais. Então, muito obrigada. E para encerrar, você que está em casa, vai ouvir agora, na capela, nossa Emily. Fique ligado, deixa sua curtida, deixa seu like e até o próximo episódio. Eu tô com um pouquinho de vergonha, mas eu escolhi uma música que ela é bem antiga. Talvez alguém aqui conheça. Não sei se estou mexendo errado aqui, gente. Não, pode ir. Quem tá ouvindo, ou talvez vocês aqui também conheçam a música. Mas ela fala assim, eu até tive que abrir meu telefone para eu conseguir lembrar a letra certinho, mas ela fala assim: o nome da letra é Queres Mesmo Ver Cristo Voltar. E a letra fala, e a música fala assim. Tô brincando. Fala assim: Você quer um si bemol ou um fá maior? socorro. Socorro que a gente não tem nenhum violão aqui pra Socorro que eu não tenho noção. Tem o violão ali, né? A gente só não sabe O único tocar. instrumento que eu domino é o instrumento da voz, o restante. Então a gente confia na tua voz. Mas diz assim, ó: tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Obrigada, gente, que lindo. Obrigado Muito vocês, bem. tá? Obrigada pela Olha, oportunidade. foi muito bom.